mais um episódio do Luxologia. Eu sou a Fabi Tronolone e eu venho aqui desmistificar o mercado de luxo para você do Brasil e do mundo. Gente, hoje a gente tem uma convidada muito especial. É um episódio onde a gente vai ter uma oportunidade de aprender muito com uma trajetória fascinante do mercado de luxo, né? A minha convidada de hoje é a Nádia Hamad. E ela é uma profissional com uma vasta experiência nesse mercado, mercados globais como o Brasil e como o Dubai. E ela vai contar pra gente todos esses bastidores, essas diferenças culturais, como é que o luxo se comporta, né, no Brasil, na Europa, né, no restante do mundo, enfim, ótimas ideias, né? Hoje ela já foi assim. Buyer, né? Ela vai explicar o que é isso pra gente também. Já trabalhou nos bastidores, no front das marcas, né? Então ela vai explicar pra gente assim grandes marcas, marcas de super renome no mercado de luxo, e ela vai explicar pra gente como é que funciona esse mundo tão fascinante. Nádia, muito bem-vinda. Muito Muito obrigada. obrigada Eu que te por agradeço, me estar sin aqui, para muito obrigada. dividir toda essa sua trajetória incrível com a Eu gente. que Tenho certeza que você agradeço. vai ensinar muito. Ah, assim espero. Eu sou super lisonjeada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. O prazer é nosso aqui do Luxologia. Bom, Nádia, eu queria que sim, primeiro que você contasse um pouquinho, né, da sua carreira. Eu sei que você começou a sua trajetória em Dubai, Sim, né, meio que sem querer, né? exatamente. E como é que você transformou esse sem querer, né, essa oportunidade que caiu no seu colo em algo realmente que fez diferença e que te levou a esses patamares dessas grandes marcas, né? Como é Uhum, que foi isso tudo? Conta um pouquinho pra gente, pra claro. começar. Eu me mudei para Dubai, na verdade, por conta dos meus pais, né, então acabei mudando por conta disso. E quando eu cheguei em Dubai, eu fiquei um tempinho parada e eu senti que eu precisava me integrar socialmente, né, e o trabalho foi uma maneira de se fazer isso. Uhum. Então quando eu digo que foi, muito espontâneo, de fato foi, porque para mim seria um trabalho absolutamente temporário, e disso, na verdade, se tornou a minha carreira, né. E então eu trabalhei numa grande varejista, do mercado, né, espanhola, né, então Uhum. todo mundo vai saber de quem Aham. se trata. Na época não existia o Dubai Mall ainda, era o Mall of the Emirates, que era um shopping muito grande em Dubai, super conhecido. Aham. Ele é super conhecido por ter a pista de esqui, etcétera. Tá. Uhum. E e aí, enfim, surgiu essa oportunidade e eu acho que, eh, né, aquilo que eu falei era para ser algo temporário e acabou se perpetuando na minha vida, porque eu acho que eu tive diferenciais, né, assim, de, eh, aquilo que de repente é, assim, um pouquinho mais do que o mínimo, sabe, quando você faz um pouquinho mais, você faz aquele extra mile e você já se diferencia, né. Então todo mundo sabe que nessa marca existe uma maneira de se operar mais Sim. self-service, Sim. né. Uhum. E o que é ótimo, porque muitas vezes eu compro nessa marca Uhum. e muitas vezes você quer olhar, né, enfim, somente dar uma olhadinha, sem ter que interagir, né, muito. Mas Uhum. é óbvio que muitas pessoas vão e precisam de ajuda, né, De uma elas assistência. precisam de uma assistência, de uma Uhum. pessoa disponível, com um sorriso no rosto. E infelizmente, nem sempre isso acontece. É claro que muitas vezes pode acontecer, mas Uhum. muitas vezes não Sim. acontece. Uhum. Então, por exemplo, eu era super novinha, assim, mas eu lembro de estar trabalhando e de repente ver clientes carregando vários cabides. E eu era aquela pessoa que eu ia até o cliente, eu falava boa tarde, posso levar os seus cabides até o provador para que você fique mais à vontade? Então, eu Uhum. sempre tive esse approach muito mais amigável, né? Essa Sim. coisa muito mais disponível, de olhar para o cliente, né? Uhum. Infelizmente, até pouco tempo atrás, eu tive uma experiência de precisar de um produto nessa loja, né, nessa marca, enfim, e a pessoa não olha para você, ela te responde continuando a tarefa, né? Isso para mim é Uhum. muito é inaceitável, né? É Impessoal, muito né? impessoal, Aham. né? Por mais ocupado que você esteja, por mais que seja, você está ali lidando com uma pessoa, você tem que Uhum. olhar para aquela pessoa e responder, né? Então, assim, foram coisas básicas, assim, diferenciais, assim, para mim que era o mínimo esperado, mas que já me fez me diferenciar um pouco, né? Aham. Em relação, de repente, a outras Sim, pessoas. sim. E uma coisa que eu sempre falo, né, eu sempre tento falar isso para os meus times. É claro que o seu currículo, ele é extremamente importante ali no papel, né, no documento, quando você envia para alguém, etcétera. Mas o mais importante são as suas práticas no dia a dia.
né? Você, eu nem sei se é o termo mais correto ou refinado, mas eu sempre brinco, você é o seu CV ambulante, Ah, com vivo, certeza. Uhum, sabe? uhum. Então, você nunca sabe a pessoa que você está atendendo, você nunca sabe ou amanhã onde o seu colega, que hoje é seu par, onde ele vai estar amanhã, Exato. onde o seu gestor de hoje vai estar Uhum, amanhã e uhum, lembrar de você. Então, acho que isso é muito fundamental, né? Então, uhum. eu sempre busquei ter as melhores práticas possíveis. E, inclusive, o que aconteceu que foi muito curioso, na época, quando eu estava nessa loja, uma cliente queria um cinto. Ela tinha visto um cinto e Aham. ela queria esse cinto e falaram que não tinha o cinto. E eu tinha visto o cinto, Você né? sabia que tinha o Eu falei, cinto? pô, tem um cinto. Aham. E eu lembro que eu achei o cinto. E eu lembro que mesmo, né, apesar de ser nova, eu falei, gente, eu não posso deixar meu colega numa saia justa. Então eu Uhum. trouxe o cinto e falei, olha, entrou de troca esse cinto, mas tá aqui o cinto. E na época, a cliente ela ficou super agradecida, sabe, por eu ter me Pela sua movimentado, né? Eu nem hospitalidade. estava ali É, aham. participando, nem era comigo que ela falou, mas eu estava por perto. Uhum. E a gente começou a bater um papo, e a gente começou a conversar, e ela falou: "Nossa, muito obrigada, eu tenho um vestido para usar, eu precisava desse cinto". E aí ela falou que ela tinha ocasião, eu perguntei qual era a ocasião, eu perguntei qual era o vestido, e a gente começou a conversar. E aí no final da conversa ela me falou que ela é brand manager de uma marca em Dubai, e que Tá ela tinha vendo? gostado muito de mim. E Aham. ela falou assim: "Olha, hoje no momento eu não tenho disponibilidade, né, enfim, desculpa, não tem, não tem uma vaga, enfim, Aham, aham. mas eu gostei muito do seu perfil, gostaria que a gente ficasse em contato, eu vou pegar o seu número". Eu falei: "Claro, fica à vontade". Aham. E no futuro, depois de acho que de uns 2, 3 meses, surgiu uma oportunidade e ela falou E ela comigo. lembrou de E você? ela lembrou de mim, e eu Aham. fui com ela para uma outra marca. E Que depois ela foi para uma legal. outra marca e ela me levou juntamente. Olha Então, só. assim, eu acho que as pessoas têm que ter muito essa visão mais ampla, sabe? Uhum, uhum. Eh, assim, se diferenciar um pouquinho, sabe? E acho que isso é o grande pulo do gato para o mercado de luxo, né. Eu estava discutindo isso essa semana no meu mestrado, que a gente estava falando, muito dessa coisa do autoatendimento, o quanto Uhum, isso é impessoal, mas ao mesmo tempo a gente ainda precisa das pessoas, né, porque assim, é o que você falou, às vezes você entra num grande varejista desse e você quer lá ficar escolhendo sua roupa sem né? Na ninguém te paz, perguntar nada e tudo exatamente. mais, né. Então assim, é também expectativa versus realidade, né, então você sabe que você tá num fast fashion, que Uhum. você não vai ter um atendimento de uma marca de luxo, Claro, óbvio, claro, né. claro. Mas eventualmente você tá lá fazendo a sua compra e tudo mais, e você fala: "Poxa, preciso de uma ajuda, preciso saber se tem um tamanho", às vezes até uma opinião, "Ficou bom?", Claro, com sabe, certeza, assim. Eu já claro. tive experiências em fast fashion, assim, geralmente eu sou bem certa do que eu quero, mas experiências de falar assim: "Putz, eu não sei se isso tá legal", aí você pergunta pra pessoa, você vê que a resposta da pessoa é qualquer resposta, É, sim. Uhum. sabe. E eu queria uma Sim, resposta sincera: "Ó, ficou bom ou sim, não ficou bom?". sim. Sabe? Claro. E não tem isso. É, E aí o mercado, acho que aí é o grande pulo do gato, né, porque o mercado de luxo é o oposto disso, totalmente, né. E aí por absolutamente. isso que eu acho que você se diferenciou num Sim, mercado onde isso não é comum, é, mas você dá atenção para as pessoas, você cuidar das sim, com pessoas, certeza. né. Quando, né, naquele momento da minha vida, eu nunca imaginei que eu fosse fazer carreira dentro disso, né, Uhum. então mas eu acho que uma coisa muito importante, né, que acabou me alavancando, foi porque eu já tive esse comportamento de mercado de luxo, estando numa fast fashion. Exato. Então uma coisa que eu acho que é muito valiosa a gente sempre levar, né, para as pessoas adiante é, você tem que se comportar hoje para o cargo, para o lugar que você almeja de amanhã, né. Porque quando aparecer a oportunidade, você está Tá pronto. pronto. Então isso é muito E para a fundamental. pessoa ver a oportunidade, né, porque senão a Exato, pessoa não vai enxergar que você é um exato, potencial, exato. né. Então, assim, acontece muito das pessoas quererem a oportunidade para depois mudar, de Sim. repente, o comportamento, né, Uhum. mas não, isso tem que ser antes, porque aí as pessoas vão lembrar de você, as pessoas vão Sim, falar de você. sim, Então sim, acho que isso é muito importante. Então, sem querer, eu já tinha aquele comportamento de ter mais atenção aos detalhes, de olhar para o meu cliente, de opinar sobre alguma coisa, né, uhum. mesmo estando num ambiente, tipo, mais fast fashion mesmo, né, então acho que isso é Mas algo você já muito estava cuidando, né, de sim, alguma forma. E aí isso fez com que você chegasse
em grandes marcas. Isso acabou me alavancando e me levando para frente. E aí, quando eu fui ver, de fato, eu já estava Já fazendo já uma está. carreira mesmo dentro disso. Tá, e foram quantos anos de Dubai? Como é que foi essa transição depois para o Brasil? Como é que foi isso? Olha, de Dubai, eu fiquei quase 6 anos em Dubai, né. Aí eu acabei, enfim, retornando para o Brasil e logo após disso eu já, enfim, já acabei, me empregando. Uhum. E foi uma transição assim, Dubai é muito Dubai assim, quando a gente pensa em Dubai, Dubai de fato é o máximo do luxo, né. É um lugar que se desenvolveu muito rápido, Sim, né, uhum. e que alcançou grandes patamares de luxo. Então, por exemplo, quando a gente vai, de repente, pensar na diferença do mercado brasileiro para lá, né. Primeiro que acho que quando a gente para pensar no mercado brasileiro, o nosso mercado ele é muito impulsionado pelo cliente local, né. Então o cliente, local que compra, é o brasileiro, né. Uhum. Ao ponto que, em Dubai, você tem 2 frentes muito fortes de mercado. Você tem o público local, que tem um poder aquisitivo muito Muito forte, alto. Uhum. e você tem também o mercado de turistas, que é Sim. enorme, né. Uhum. Então, por conta disso, né, Dubai está um pouco à frente nesse aspecto. Né, então, se você for pensar, em Dubai, as grandes marcas desenvolvem coleções específicas para esse mercado, né, porque Uhum. é uma dinâmica um pouco diferente, existe um potencial maior, né. Aqui Uhum. no Brasil, quem acaba comprando as marcas de luxo é uma elite, né. Sim, Claro que claro. existe Uhum. aquele consumidor, né, que ele é mais aspirante, mas Uhum. o mercado sólido disso é o mercado é a elite. Sim. Em Dubai, é um poder de compra mais bem distribuído, não necessariamente só a elite. Tá. Então isso faz com que Dubai esteja mais à frente, de fato. E as pessoas já estão nessa atmosfera de luxo, né. Todos os Uhum. superlativos do É, mundo, o mais alto, é, o maior, o mais luxuoso, não é, sei quantas estrelas. Então é. já é aquela atmosfera que já te coloca nesse mood luxo, Sim, né. eu acho que eu tive a oportunidade de ir para Dubai já e realmente quando você entra dentro de eu não fui no shopping que você trabalhou, mas eu fui no É, outro. porque agora esse é o É, referência, né. que é uma coisa, Sim, né, tem um andar ali só de roupa de marcas de luxo que você fala: "Gente", é, e umas cada loja, cada coisa sim, assim, você fala a cidade, né, ela transpira esse superlativo. totalmente. Né, Uhum, é é, tudo acho que é parte da cultura deles também, né, porque é sim, tudo um pouco over, né, é tudo, exatamente, né, exatamente. e aí uma curiosidade, assim, que eu acho que muita gente as pessoas me perguntam muito isso em aula, eu acho que todo mundo deve ter muita curiosidade, assim, onde que você sente que a diferença é cultural de uma pessoa de Dubai de elite, tá, Uhum. que 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 tem essa característica do over, do superlativo, né, então eventualmente, sei lá, uma mulher, independente da religião, porque elas se cobrem e tudo Uhum. mais, que eu lembro que tinha de tudo no shopping, né. Sim, Você tem absolutamente, desde a sim, mulher sim. absolutamente coberta até sei lá, Super, né. eu falo: "Gente, eu sou europeia", assim, Aham. com shortinhos curtinhos, É, sabe, as tem russas mais as tranquilas, com russas, shortinhos curtinho, né, exato. super. Tem de Tem tudo, de né. tudo. E aí, assim, como é que você pega uma mulher tipicamente de Dubai, Uhum, né, que tem uma questão religiosa, é um uhum. país que, né, tem Sim. uma preocupação em relação a Sim, sim, isso, sim. mas que tem essa coisa, de repente, do ouro, das marcas, né, de Uhum. comprar e tudo mais. Como que é essa linha tênue entre Hã. cultura e ostentação? Sabe, acho que eu vou Hum. até trazer um pouco, lembra do filme Sex and the City? Não sei se você Sim, assistiu, né, e sim, quando sim. as meninas elas descobrem que por baixo, né, do véu elas são muito Elas são similares, aham, né, então aham. assim, eh, eu acho que é uma diferença pequena, essas mulheres elas também têm interesse em moda, elas também querem estar bonitas, né, elas também querem estar super bem vestidas, e eu acho que o ou
eu tive grandes amigas de lá, de fato, assim, Aham. sabe? E eu não sentia muito essa questão do over, né? Especialmente quando eu digo, né, que Dubai passou por uma transformação, que foi tudo Uhum. muito rápido. O que eu achava muito interessante era a preservação da cultura com o novo, né? Então, por exemplo, uma Sim. grande amiga minha, né, uma vez eu fui jantar na casa dela, na casa da avó dela. Aham. Então, ela é uma menina super fina, refinada, né? Usando os talheres ali de uma maneira, né, super Uhum. sofisticada. E a avó do lado era, né, enfim, ela provavelmente viveu em tendas, né? E ela fazia um bolinho de arroz assim, e ela comia. Ela jogava assim, sabe? Então é muito intenso esse contraste Que legal. cultural, né? Aham. E eu nunca senti ela over, sabe? Eu Uhum. sentia ela tipo uma menina refinada, de bom gosto, com muita disposição, né? Sim. Aham. Para gastar de Aham, repente, mas aham. nada assim muito over. Eu acho que assim, lá mais pessoas têm acesso a isso e de repente isso acaba impulsionando, incentivando você a se diferenciar e de repente querendo comprar mais o diferente. Quando eu digo Tá. mais o diferente, de repente o mais caro, o Aham. mais único, o que vai de repente te diferenciar um pouco mais de outras pessoas que também têm esse poder aquisitivo de Sim, adquirir sim. essas marcas. É, que aí é o grande lance do mercado de luxo, que é a Claro, você vai cada personalização, vez né, mais, e o céu é o limite. cada vez mais você tem super personalizado, feito para você, Sim. né. Não que não necessariamente a gente está falando de alta costura, né, porque a alta Uhum. costura tem essa característica, Sim. né. Mas assim, de, sei lá, a bolsa de repente ter feito, né, você encomendar a bolsa, né, Sim, da maneira que você quer, né, com a coisa certeza. super personalizada, Mas né. até alta costura, até interessante você falar isso, porque até alta costura definitivamente é algo que é muito forte no Oriente Médio, né? Você vai pegar Dubai, Abu Dhabi, Arábia Uhum. Saudita, Aham, Catar. Isso é aham. muito forte no Oriente Médio, alta costura. De repente, coisas que você não vê tão forte, de repente, Não, né? não. Enfim, no, na América do Sul, ou Sim. de repente até mesmo na Europa. Claro que na Europa vai ter também, né? Uhum. É claro que esses clientes, eles transitam muito entre o mundo. Esses clientes, eles têm diversas casas, né, Sim. enfim, né, Aham, então aham. porque a gente está falando aí de peças realmente caríssimas, né, Sim, para uma parcela mínima da população mundial. sim, Mas definitivamente lá já é algo muito mais difundido do que em sim. outros mercados, É, e quanto porque mais sobe, né, é, mais é para aquela pessoa, né, sim, é especial para ela, é feito para ela, né. definitivamente, com certeza. Eu tive a oportunidade de ir no escritório da Louis Vuitton uma Uhum, vez em Nova York, e eles têm um andar, você deve estar super acostumada com isso, que é como se fosse um estúdio. E eles fazem a venda através das câmeras, às vezes para lugares do mundo, e só para peças super personalizadas. Ah, então, sei lá, você quer esse totem com a logo e com tal e super personalizando, até a pessoa fala: "Ah, acho que é isso que eu quero". E aí pega, então assim, é o auge da é o personalização, é máximo, o é o máximo, né, porque só máximo. você tem Que só aquilo. você tem aquilo, isso é muito especial. Isso é muito legal, né. E aí, bom, aí você veio para o Brasil, então teve Isso, essa mudança, né. E aí, sim. assim, você já trabalhou em cargos estratégicos, tanto no escritório, que eu acho que tem um contexto aí Uhum. diferente, né, os bastidores Sim, realmente, e você diretamente no varejo ali também, com exato. o Uhum. cliente final, né, Sim, entendendo. sim, E acho que isso é riquíssimo, né, porque definitivamente. você saber os 2 lados da coisa é muito importante, né. E aí você acabou optando por voltar, né, pro varejo, para Uhum. pro tete a tete ali. Aham. O que te motivou a fazer isso, né, porque geralmente as pessoas querem fazer o oposto, né. Uhum. Sim. Começa no varejo e depois quer ir para os bastidores. Por que que será que essa coisa de você gostar de gente Muito provavelmente. E eu acho que a boutique, a loja, ela te dá uma possibilidade de você se desenvolver em diversos setores, assim, né, porque você transita ali entre diversos departamentos estando em loja, né, então você está em, obviamente, retail, no varejo, aí você está em merchandising, aí você está em visual merchandising, aí você está em clientele, em CRM. Então, Uhum. é algo que te desenvolve.
é algo que te impulsiona. Você tá ali nesses universos, né? E isso de fato te dá uma visão muito 360 do business. Então isso é muito importante, você ter Aham. essa visão 360 do business. E eu acho que existe até uma tendência, eu acho não, né, eu tenho visto isso e se fortalecendo, de uma tendência de trazer para cargos executivos, de high executive mesmo, altos Uhum, uhum. executivos, pessoas com essa vivência em loja. Sim. Porque você tem o conhecimento do que Uhum, acontece ali na frente, você conhece o seu cliente, você sabe os pontos fortes, os fracos, as oportunidades, as demandas, né? Você tá uhum. ali na linha de frente. Sim. Então, é uma tendência muito forte Uhum, olhar para esses profissionais uhum. no mercado e colocá-los e trazê-los para esses cargos Aham. executivos, né? Então, eu acho que, assim, e muito do que você falou também, né? De gostar de trabalhar com o público, né? De conhecer diferentes histórias. Cada dia é um dia, É, né? cada dia é um dia, né? Uhum. É claro que às vezes é uma loucura, você tem muitas coisas para fazer, mas você quer passar tempo com aquele cliente especial, então você tem que Aham, saber gerenciar bem seu tempo. aham. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Você transitar entre esses universos e você se desenvolver cada vez mais, né? Então, depende muito, claro, do profissional, o quanto ele quer se envolver, o quanto ele quer se desenvolver nisso, e é possível, né? Então, a loja, a boutique, ela é uma excelente escola. Ah, com certeza. Então, Aham. assim, é algo que são profissionais que precisam ser muito sérios, comprometidos, responsáveis, né? Uhum. Então, definitivamente é uma excelente escola e que eu acho que as pessoas é bom as pessoas terem essa noção, assim, Sim, sabe? sim. Do quão importante é. Porque às vezes você tá no escritório, você tá nos bastidores e você fica muito focado naquilo que você faz só, né? Sim, E claro. aí você perde um pouco essa visão do todo o contexto, Sim, né? é claro que as pessoas que estão no escritório se dedicando àquele departamento em si, como eu disse, né, de repente clienteling, merchandising, é claro que elas têm uma visão muito mais técnica Sim. daquilo, né, obviamente. Uhum. Mas isso, claro que aflora muito em você também, na loja, É, né. é. E eu acho que o fato de eu ter tido essas 2 experiências, eu acho Uhum. que é muito bacana, porque me enriquece de uma Com maneira, né, de certeza. ter Uhum. uma visão mais analítica, de ter uma visão mais de gente, de pessoas. Então, por É. exemplo, né, numa dessas grandes marcas, quando eu fui merchandising manager, eu tinha que lidar muito com as lojas e com os gerentes. Eu tinha uma relação muito boa com eles, até hoje tenho, mesmo não estando mais lá, porque eu entendia muito o dia a dia deles, porque eu vivenciei muito isso. Então, vamos lá, a gente precisa fazer uma solicitação para as lojas, uma solicitação de movimentação de produto. Mas calma, vamos lá, vamos entender. É possível nessa data que a gente está solicitando, porque eles têm Sim. isso, aquilo, Sim. né? A gente tem que entender como que tá Você sabe a o processo, o né? processo, Uhum, né, uhum. porque às vezes quando você não tem muito a noção do processo, do que é que está acontecendo lá de fato, às vezes a gente acaba tendo umas exigências que às vezes a gente precisa entender um pouquinho melhor, né. E É, eu acho que isso me aham. aproximou muito deles, assim, dessa Uhum, troca uhum. que eu tive sempre com eles, então sempre foi muito bacana. É muito bom isso que você tá falando, porque eu vivi muito isso, assim, trabalhando em multinacional e na área de marketing, branding, eu fui visual merchandising também. Eu pegava os meus times e falava assim: "Vamos pra loja?". Ótimo. Porque, gente, presta É, atenção, aqui é a gente aqui é, achando o quê, né. exatamente. E aí, se a gente vai pra loja, então, É e tem exatamente algumas isso. empresas que têm essa cultura, é muito legal. Eu trabalhei numa empresa que era obrigado, todo mundo que era do marketing e principalmente dessa área mais tete a tete, né, com o cliente, a gente tinha que ir uma vez por semana para as lojas. Ótimo. Ah, a gente falava: "Vamos rodar shopping". Então tinha que rodar Sim, realmente, né, e aí como eu trabalhava na área de tecnologia, então você rodava desde o shopping de classe A até o shopping de classe C. uhum, Né, porque você tem que entender exatamente, porque na época responsável por visual merchandising, eu tinha que fazer produto clusterizado para o shopping, para o uhum. perfil de marca, Sim, né. Então eu tinha as lojas de varejo que trabalham mais com o público de classe A e com os que trabalham com o público de classe CD. sim. E o material ele tem que se conversar, mas ele tem que ser clusterizado. Então, como é que é o dia a dia de uma loja
da classe D, Uhum, né? uhum, Como é que uhum. funciona esse varejo? E aí, como é que eu transmito essa mesma mensagem num shopping? E aí, você tá no escritório, se você não tem a vivência de Totalmente, chão ali, totalmente. para entender como aquilo funciona, o que você É. falou, você fica viajando ali, achando que é fácil, Uhum. faz isso daqui, coloca lá, e não É, é bem assim, né? com certeza, Tem absolutamente. que, é Eu acho que rico, né? definitivamente, eu acho que as marcas têm motivado muito isso, né. Uhum. A gente também visitava sempre a loja, a gente precisava estar presente, Sim. olhar para o cliente, Uhum, né, uhum. entender. Imagina, quando você é responsável por produto, você tem que entender o que o cliente está gostando na loja, o que ele está vestindo quando ele está indo. Você tem que Uhum. visitar a concorrência para entender o que eles estão Sim, fazendo, sim. né, Uhum. o preço da concorrência, se a gente está, né, Sim, enfim. Então, essa visita no ponto é absolutamente enriquecedora e importante. sim, sim, muito bom. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente falou no começo, né, que Hum, você atuou como buyer, isso. né? E aí eu queria que você explicasse para as pessoas, né, Sim, qual é o papel do buyer, sim, né? E que é uma responsabilidade enorme, né? Eu acho que sim. uma responsabilidade fundamental para que a loja Uhum, venda no final do com dia, né? certeza. E como é que você conseguia, através desse papel do buyer, conectar a marca com essas demandas de mercado, com esse perfil de loja, né? Uhum, Porque às vezes, mesmo no luxo, um shopping ou um claro. lugar, uma localização tem um perfil diferente do Sim, outro, né? Às vezes mais turista, menos turista, enfim, tem totalmente. todas essas características, né? E como é que você conseguiu, então, moldar isso tudo? E como que é depois você pegar essa essa prática e brincar com isso, essa Uhum, liberdade de poder fazer isso, que sim. aí deve ser encantador, né? Conta É. isso pra gente. É que então, é até interessante a gente falar sobre isso, porque a liberdade, ela é muito, eh, relativa, digamos assim, Aham. né, porque, eh, é claro que o seu feeling, o seu entendimento de mercado, ele é muito importante para você fazer as compras, mas no fim das contas, é muito acaba sendo muito matemático também você fazer uma compra, porque você precisa analisar muito bem os seus números, você precisa estudar a performance de produtos passados, etc, para entender se aquilo faz sentido ou não. E um ponto muito importante é o seguinte: quando você faz a compra de uma coleção, especialmente quando nós estamos falando de marcas muito tradicionais, consolidadas no mercado, e que existem diversas filiais no mundo, você precisa ter uma mensagem consistente e coerente entre essas lojas, entre essas boutiques. Então Uhum. você tem que ir para Quinta Avenida, você tem que ir para Paris, você tem que ir para Xangai, aqui em São Paulo. Você tem que identificar a mensagem da coleção, Sim. né? Tem Uhum. que ter uma consistência, tem que ter uma Uhum. coerência naquilo. Sim. Então, quando você faz a compra de uma coleção, dentro dessas marcas muito tradicionais no mercado, você precisa seguir um guide. Entendeu? E o que acontece? Varia de coleção para coleção, mas pode acontecer que esse guide vai te falar que você tem 70% da tua compra é guide, que você vai seguir o que a matriz quer, e Tá. 30% é seu mercado, suas escolhas. Tá. Às vezes pode ser 60-40, às vezes pode ser Uhum. 80-20, depende muito da estratégia da marca para aquela coleção. Tá. Então existe essa liberdade, mais ou menos, entendeu? E Aham. assim, é claro que muitas vezes a gente acabou comprando peças que nenhuma outra, de repente poucos outras regiões do mundo acabaram comprando, porque a gente tem aquele entendimento de que isso funciona bem no meu mercado. E o meu papel como merchandiser, como buyer, é justamente explicar para a matriz o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então, por Tá. exemplo, Uhum. vamos supor que dentro daqueles 70% que eu tenho que comprar, tem alguma coisa que não vai fazer nenhum sentido para o meu mercado. Eu Tá. posso argumentar. É aí que eu vou colocar meu input cultural. É aqui que eu vou Tá. falar como funciona a minha região. É aqui Uhum. que eu vou trazer para elas para essas pessoas alguns insights que elas obviamente não têm, né? Lógico. Porque, enfim, elas estão lá e eu tô Sim, aqui, claro. né? Uhum, Então, uhum. então é nesse momento. E fazer uma compra é muita responsabilidade. Com certeza. Então, quando a gente finaliza a nossa compra, é basicamente uma apresentação de um trabalho de TCC.
Você precisa imprimir documentos, distribuir esses documentos, explicar por que você de repente não seguiu tal recomendação, explicar por que Hum, você está comprando essa cor e não a cor que foi orientada. tá. Você tem que argumentar. Tudo tem que ter uma justificativa. Tudo tem que ter uma justificativa, né? Uhum. Então, é uma responsabilidade muito grande. E é claro que varia de mercado. Quando eu tive esse cargo, eu acabei cuidando de alguns países além do Brasil, né? Então, é claro que isso varia de mercado para o mercado, né? Enfim, por exemplo, você vai comprar para o México. Vai comprar sapatos. O México estava numa onda, gosta muito de sapatos, saltos altos com plataforma. Uma coisa que, de repente, quando eu comprava para Aruba, não faz sentido, É porque é uma loja lógico, resort, né? lógico. Então, é Aham. claro que, de acordo com a região, de acordo com o clima, de acordo com a sazonalidade, Uhum. você vai fazendo as suas escolhas. E Sim. é claro que tudo isso tem que ser pautado num KPI muito importante. Então, o KPI Uhum. mais importante dentro de merchandising é o sell-through, que é o giro de produto, Sim. né? Uhum. Então, eu não vou comprar alguma coisa que eu já tive muito similar e que no passado me deu um giro de estoque muito baixo. Claro. Então, aí Uhum. eu vou argumentar, de repente, lá com a matriz, explicar: olha, não sei se é tão interessante a gente fazer essa compra, porque já compramos, não desempenhamos, Sim, né? sim. Ou de repente, no passado não fez sentido, mas agora é uma tendência mundial, tá rolando. Então, né, é Sim. muito. É, Isso deve acontecer muito, né? Porque agora virou moda. É. exato, exato. Então, Aham. assim, é a questão de muita análise de performance passada para você usar como Uhum. referência, muita análise matemática do que está vendendo bem hoje no seu mercado e está fazendo sentido. E é Tá. muito o seu feeling lá de entender que hoje isso faz sentido. É muita troca com quem está em loja, perdão, com quem está em loja, com os gerentes, com os vendedores, Sim. entender qual é a demanda, quais são as oportunidades, o que Uhum, já uhum, saturou. Então, uhum. é um pouco disso tudo. É muito interessante isso. E também tem as questões que são muito características que você falou, né? Por exemplo, uma boutique resort, né? Uhum, Que aí você vai ter uma característica ali, né? Mais de praia, alguma exato. coisa, né? Que você vai vender coisas com mais esse perfil. E tem umas questões culturais também, né? Você deve ter vivido muito isso em Dubai, né? Porque algumas, por exemplo, sei lá, alguma marca aqui no Brasil, qualquer, de repente não vende uma quantidade de lenços ou uma variedade Hum, de lenços tão grande quanto em Dubai, porque as mulheres cobrem claro, mais a com cabeça. certeza. Eu sei que tem algumas marcas de luxo que fazem, roupas específicas para determinadas culturas, né, principalmente para Uhum, mulheres muçulmanas, né, porque precisa às vezes, né, tá mais coberto, né, então definitivamente. isso tudo, né, Claro, sei lá, às vezes é tentar vender biquíni americano para brasileira. totalmente. É Não vai totalmente, não vai funcionar, né, funcionar. porque tudo bem, tá ali na coleção da Uhum, marca, mas isso faz sentido, sim, né, para sim. esse país ou para Não, essa cultura, totalmente, né. totalmente. Assim como, de repente, uma coleção incrível de inverno, mas que, de repente, para o Brasil não vai fazer sentido. De repente, pode até fazer sentido para aquela cliente que ela vai viajar, Viajar. mas Uhum. aí a gente precisa sempre ter muita atenção ao timing, né. Então, por exemplo, esse produto tem que chegar antes da cliente já começar a fazer as suas viagens para esquiar, por exemplo. Então, Aham. o fator timing também é muito importante mencionar que dentro, de merchandising é absolutamente importante garantir que o produto certo esteja no local certo, Certo. na hora certa, para você não perder, É uma né. super É uma equação, né. super equação, e uma responsabilidade muito Com grande. certeza, porque no final do dia, o que vender, o que não vender vai ser culpa sua, né. É, sim. É mais ou menos isso. Sim, um pouco disso, com É, certeza. muito bom. E aí, hoje, você gerencia uma boutique, de altíssimo padrão, né, e você tem que garantir, né, uma, além disso tudo que você falou, mas assim, de uma experiência, porque assim, mercado de luxo está diretamente ligado à experiência. Com certeza. Tudo tem um Tudo. contexto, tudo tem Uhum. uma experiência, tudo tem porquê. Eu falo que no mercado de luxo a venda é uma consequência, Sim. né. Ou você chegou e você falou: "Eu quero aquilo", ou a venda é uma consequência de uma experiência muito boa, de alguma coisa, de uma curiosidade, né. Eu queria que Uhum. você contasse um pouco pra gente, como que é esse alinhamento entre com as pessoas que trabalham mesmo, né, Uhum. porque acho que não é só um conhecimento técnico, Uhum. né, é um conhecimento, eh, de
de bagagem que você tem, né? Não só da marca, mas acho que de vivência. Como é que você passa né, para as pessoas que trabalham com você? eh, Como que você cria uma relação com um cliente de luxo? Uhum. Como é que você transmite essa experiência? Como é que você vai além? Como é que você cria um relacionamento? Fala um pouquinho disso Sim, pra gente, porque isso é claro. tão fundamental no mercado de luxo, é tão Com importante, né? certeza. Assim, a pessoa que está ali na linha de frente, ela é um profissional extremamente importante, Uhum, né. Então, assim, imagina que existe toda uma logística, né, existe toda você tem o design do produto, a criação, né, do produto, aí você tem a execução do produto, aí você tem investimento em comunicação, em marketing, você tem a logística de chegar ao produto, você tem tudo acontecendo, uhum. e imagina que tudo é perfeitamente executado, mas chega na linha de frente e o cliente não tem uma boa experiência. Então, tudo aquilo de nada vale. Sim, Você entende? Então, existe uma responsabilidade muito grande na linha de frente. E a gente tem uhum. que assegurar que o cliente tenha sempre a melhor A melhor experiência, experiência. todas as Uhum, vezes, o tempo todo. Né? uhum, Então, é claro uhum. que a gente, por exemplo, nós temos KPIs que nos ajudam a nos manter nesse caminho certo. Então, por exemplo, as marcas têm clientes ocultos, as marcas têm NPS, né? Então, tudo isso para pautar, para trazer a melhor experiência. E muitas vezes, muitas marcas que eu já vi que têm essa prática, não adianta se lá no final do mês você atingiu o resultado se o seu NPS não foi bom. Então, significa que isso está atrelado ao comissionamento, ao bônus. Então, de tão importante que isso tem que ser, não são Aham, somente os números, aham, né? Além uhum, dos números, a gente precisa assegurar que os clientes estão tendo a melhor experiência, né? uhum, Então, por isso que a gente tem aí a ajuda do cliente oculto, do NPS, para que a gente assegure isso. uhum, E é uhum. claro que o meu papel como gestora é, é assegurar isso, claramente. Então, um outro ponto importante são os treinamentos, para você ter sempre repertório, sempre ter conhecimento, compartilhar uma curiosidade, a história da marca, etc. E o meu papel como gestora também é garantir que tudo isso esteja acontecendo, né. Então é claro que a minha presença no shop floor, para entender, né, como aquilo está acontecendo, eh, e também nos bastidores, como a gente se comporta, né. Então, eu lembro a gente aprende com bons exemplos e maus exemplos. Eu lembro que, há muito tempo atrás, uma vez uma chefe me ligou e ela foi muito dura comigo no telefone, né, Aham, enfim. E eu lembro que aquilo me colocou para baixo de uma maneira, sabe. E eu sou aham. uma pessoa que eu trabalho super bem, executo super bem, eu tô sempre sorrindo, eu tô sempre, sabe. E aquele dia eu fiquei para baixo. Sim, E uhum. aquilo me fez me refletir muito como eu não deveria agir com o meu time. Porque o meu Ah. cliente precisa do meu time bem, feliz, né, Que vai enérgico. sobrar para alguém no final Eu do não dia, po eu né. tenho que ter cuidado para que isso não respingue no meu Uhum, cliente, uhum. né. É claro que quando isso aconteceu comigo, eu fiquei um pouco mais para baixo, etcétera, mas eu tive esse cuidado, né. Mas de repente, talvez eu não teria tido de repente eu não proporcionei o meu melhor atendimento naquele Sim, com momento, você certeza. entende? Então existe essa responsabilidade. É claro que eu não vou deixar de pontuar quando eu preciso pontuar, é Claro. claro que eu não vou deixar de ser firme quando eu preciso ser Sim, firme, sim. mas é claro que profissionalismo, educação sempre, né, a gente É, tem que sempre se basear nisso, e também ter esse cuidado. Não adianta eu dar uma baita bronca numa pessoa agora e daqui a pouco ela tá indo lá para o shop floor fazer um sim, atendimento. sim, sim, Então a sim. gente tem que ter muito esse Não, é o que você cuidado. falou, eu acho que é a educação, assim, né, eu acho que, eu graças a Deus, eu sempre fui muito bem avaliada como chefe. Eu não gosto dessa palavra chefe, né, É, como líder, sim. né, porque chefe é horrível, mas como líder, é por causa disso, assim, porque eu acho que você você pode estar dando a maior carcada do mundo da pessoa, mas se você fala isso da maneira correta, com Uhum. educação, isso e aquilo, a pessoa entende isso de uma maneira,
melhor como um feedback, Uhum. né, para melhoria né, para o bem Claro. geral da nação, né, Sim. e não para deixar a pessoa para baixo, para deixar a pessoa Exato. porque tem gente que faz questão de deixar as Hum. pessoas mal. Sim, eu não entendo muito o porquê disso, Eu né, também mas, né, não, eu não sim. consigo É. entender isso. Eu falo: "Gente, mas qual que é o propósito Sim, disso no final do sim. dia? Acabar com o É, que você falou, com o dia da pessoa". E é isso, essa responsabilidade dentro de uma loja é gigantesca. Porque às definitivamente. vezes você teve o discernimento nesse caso de Sim, respira, sim. né, e eu não vou passar isso para o meu cliente. Mas às vezes a pessoa não tem esse Claro, emocional, com certeza, né. E aí, definitivamente. assim, Sim, eu já vi gente chorando em loja. sim. Né, então assim, é muito grave isso, É, né. E sim. isso não pode acontecer ainda mais numa loja de luxo, Não, definitivamente. São né. sempre desafios, assim, é claro que todos nós buscamos a nossa evolução, melhoria, tem sempre pontos pra gente melhorar, né. Uhum. Eh, eu tento sempre fazer o melhor, né. Sim, De repente pode acontecer que num dia ou outro, de repente isso não aconteça, não sei, mas eu tento sempre me policiar, né, não quero vir aqui falar somente flores, né, mas assim, sim, o que eu tento sempre me policiar para que ocorra dessa maneira, sabe, muito da bom. maneira mais correta, justa e leve possível. Para Aham, mim, pessoas que trabalham bem, pessoas que trabalham felizes, elas trabalham melhor, né. Então eu lógico. tenho muito esse entendimento. Sim, sim. Então acho que isso é muito importante, a gente zelar por um ambiente, mais saudável, né, e que isso Uhum. definitivamente vai refletir também num melhor atendimento. Muito bom. E aí, uma curiosidade aqui que a Hum, gente não falou ainda, hum. porque você, nessas experiências todas que você teve, você também teve a sua marca, Ai, sim, sim. né. Empreendedora. Empreendedora, exatamente. Mas olha que É, bacana, né, sim. você é completinha, né, É, um porque já pouco. né. E aí, assim, quando você montou a sua marca, né, e que nasceu, né, dessa escuta, Sim, é né, verdade. desses desejos dos clientes e Sim, tudo mais, o que foi importante, assim, do mercado de luxo que você já tinha de conhecimento? Como é que você levou isso para sua marca? Como é que tá, você transmitia isso no dia a dia? E que você achava que era, assim, uau! tá. Realmente na sua marca, porque você tinha aprendido isso tudo e conseguido, né, e conseguiu levar Sim. ali para sua identidade. Nessa época eu era mais novinha e eu não tinha ainda tanto conhecimento do mercado de luxo. Tá, Mas definitivamente o que aconteceu foi, eu trabalhava numa boutique, multimarcas, então tinham peças bem especiais, assim, uma curadoria bem bacana. Quem estava à frente dessa boutique era na época, assim, nós duas éramos super jovens, assim, ela era uma menina, filha de, eu acho que o pai dela é o maior empreiteiro de Dubai, ou um dos maiores. Então, ela tinha, né, enfim, muitas sim. possibilidades e ela Uhum. tinha uma visão muito legal também. Ela tinha uma visão empreendedora e ela abriu essa boutique super interessante. E ela fazia uma curadoria do mundo inteiro, ela trazia coisas de diversos países bem especiais. Então, por exemplo, a bolsa super icônica da Carrie Bradshaw, que é a Torre Eiffel, tinha na loja, Sim, né? Então aham. você tinha algumas pecinhas ali, coisas que você vinha em Gossip Girl, que você não sabia a marca, o que que era, ela trazia. Então, assim, que estava super em alta Gossip Girl naquela época. Aham. Então, assim, ela tinha uma curadoria bem bacana. E aí, Já o que tinha um olhar, né. sim, É. é. Novinha, mas, né, um olhar super, né, empreendedor. Sim, e aí uma das coisas que tinha na loja, na boutique, era uma flor grande que era parte do VM da loja. Tá. E eu comecei a perceber que muitos clientes estava virando meio que um padrãozinho, assim, tipo uns 2 clientes por dia, 2 clientes por dia, meio que entrando e perguntando: "Isso é um broche? Isso é para pôr no cabelo?" Eu falava: "Nossa, mas é tão grande para pôr no cabelo", enfim, né. Mas eu comecei a perceber que tinha um certo interesse. Aí eu Aham. falei: acho que tem uma oportunidade aqui interessante". E na época eu era próxima da pessoa, né, que estava à frente e tal, eu falei: "Deixa eu ver o que que eu consigo fazer". E aí, na época, né, obviamente que eu ainda morava em Dubai, a minha mãe já tinha retornado com os meus 2 irmãos mais novos. E e eu comecei a procurar muito fornecedores de flores, né, enfim, comecei a procurar sem parar. E aí minha mãe já estava no Brasil, achei uma fornecedora no Brasil, eu falei: "Mãe, eu achei uma pessoa e ela vai te encontrar".
Joguei minha mãe no meio. Ela Aham. vai te encontrar, ela vai te mostrar umas peças. Eu quero que você me fale, tipo, se tá bonito, se tem acabamento, Sim, né? aham. Me manda umas fotos aí que eu Uhum. quero ver. Se for legal, eu vou comprar. E aí essa pessoa foi até minha mãe, né? Ela já tinha feito o que eu falei pra ela o que eu queria, mandei várias referências, usei super Gossip Girl também. Então Aham. mandei várias coisas de referência, ela fez, levou pra minha mãe falou: "Filha, olha, tá de bom gosto, tá bonita, etc". Eu falei: "Ótimo". Comprei, trouxe pra Dubai. E aí quando chegou em Dubai eu falei: "Bom, eu estou numa boutique que tem marcas, né, produtos muito especiais, Sim. marcas muito legais, eu não Aham. posso simplesmente só trazer isso daqui sem ter algo por trás". Eu lembro que na época nem Instagram existia, eu criei um blog, criei uma identidade visual, fiz um cartão de visita, criei uma etiqueta, criei todo um universo atrás da marca e Aham. falei: "Agora eu consigo ter uma reunião com a dona da boutique e vou apresentar a marca e falar que existe uma demanda". Aí eu tive essa reunião com ela, apresentei os produtos e falei: "Olha, hoje você tem uma cerca aí de 2 clientes por dia perguntando sobre esse tipo de produto que você não tem. Eu tenho para te apresentar. Se você gostar, se você Aham. aprovar, a gente deixa na sua loja para vender. Se não vendeu, não se preocupe. Uhum. A perda é toda Sim. minha. Aham. Se vender, a gente divide 50% para você, 50% para mim". Ela adorou. E a gente começou a vender. Que legal! E aí deu super certo, assim, as clientes adoravam, etcétera. E uma coisa que a gente fez, assim, muito claro é: ninguém que reportava pra mim, ninguém lá sabia que eu Que estava era por seu. trás, Uhum, né, porque eu não uhum. queria de repente influenciar, de repente querem me agradar, né, Tá. enfim, então ninguém sabia, ficou uma coisa super oculta Que entre nós legal. duas somente, Muito né. bom, muito E bom. e e foi super bacana, assim, eu fiz vendas super bacanas, Que foi ótimo, legal. foi bem legal. Muito E bom. aí quando eu acabei voltando para o Brasil é um mercado muito diferente, né, então ali eu consegui fazer algo muito interessante que no Brasil já não funcionava, Tá. porque já era uma coisa, né, talvez entre um pouquinho no que você me perguntou no início, né, da diferença da cliente do Brasil e de lá, de repente, que eram coisinhas um pouco maiores, mais coloridas, um pouco mais over, e aqui já não fazia muito mais Tá, sentido, entendi, né. Então foi entendi. algo que deu muito certo lá, e quando eu Aham. percebi que já não ia dar tão mais certo, eu já fui fazer outras coisas. Muito Mas foi bom. muito bacana passar por essa experiência empreendedora. Eu acho que é muito Que importante, legal. assim, se É, estar atenta, sabe, a sim, sim. oportunidades. Não, e você construiu, né, bem Sim, empreendedor, você construiu todo o processo, sim, tudo sim, muito bom, sim. muito bom. Aliás, eu queria falar 2 coisas aqui super importantes para traduzir. Eh, a gente falou, VM, né, Ah, só para as tá. pessoas saberem, VM é Visual Merchandising, né, Sim, sim, que é toda a parte de mobiliário, de, sim. né, dessa parte, né, que faz O parte da display da loja. display, que faz parte da construção ali, Sim, da né, da apresentação loja, da e o loja. NPS também, Ai, sim, o NPS, sim. né, que o NPS na verdade no final do dia o NPS é a satisfação, né, do Exato. do 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 consumidor, né, Exato. e então são O siglas, quão satisfeito o ele quão ficou com aquele atendimento, né. exatamente, então só Perdão. imagina, só para traduzir, porque as Sim, pessoas, tem curiosidade, né, às vezes claro. de saber essas siglas, o mundo corporativo tem muito isso, Sim, né, tem. Até então demais. eu tenho um amigo que brincou comigo isso, por isso que daqui eu lembrei que ele falou assim: "Vocês falam umas siglas, umas coisas que eu Hã. não consigo entender", eu falei: "Espera aí, vou começar a traduzir as É siglas para as verdade, com pessoas". certeza. Muito bom. E aí, é assim, a gente sempre escuta que o mercado de luxo ele é super inovador, e realmente é, né. Uhum. Eu acho que o mercado de luxo é inspirador para Sim. qualquer outro mercado, porque ele tem inovação, ele tem a tecnologia, ele Hum, tá sempre à frente de é. alguma É uma forma, né. referência, né. É referência, Isso. exatamente. E assim, olhando para o futuro, tá, com esse dia a dia que você tem, entendendo o que que o cliente precisa hoje em dia, você deve ter clientes com os mais diferentes perfis, né, Sim. enfim, nem mesmo sendo um cliente de luxo com perfis completamente diferentes, né. O que que você acha que está mudando nesse consumidor do luxo, né? É a sustentabilidade? É a preocupação com determinada coisa? É, não sei, essa moda, né, que virou agora do quiet luxury, não sei, as pessoas Uhum. querem ser mais discretas ou ainda as pessoas querem, em determinado momento, mostrar alguma coisa. Como que você acha que está mudando nessa visão, né? O que você acha que vai ser esse cliente do luxo do futuro?
a gente já sabe que o mercado de luxo é absolutamente pautado na experiência. Eu acho que cada vez mais os clientes querem ter experiências diferenciadas, né? Então Uhum. as marcas precisam ser muito criativas em pensar em novas experiências para esses clientes. Então a experiência ela tem que ser ótima no ato da compra. O que é uma experiência ótima no ato da compra? É você de fato, né, desenvolver essa conexão com o cliente, contar a história da marca, apresentar muito bem o produto, oferecer Uhum. alguma coisa para aquele cliente, continuar em contato com ele, Uhum. agradecer pela compra, perguntar se deu tudo certo, se o evento foi bom, né? Então, são aquelas coisinhas que fazer as suas anotações. A cliente vai Sim. usar tal produto tal dia porque ela tem a inauguração da clínica dela. Vamos enviar flores para ela. Porque ela tem a inauguração da clínica, vamos perguntar como foi o evento, manda uma foto do look para a gente ver. Então, cada vez mais essa proximidade e essa Aham. personalização, Aham. né? E também pensar em eventos diferenciados, levar clientes para desfile, para high jewelry, para diversos universos assim diferentes e Aham. a experiência máxima da sofisticação e do Aham. luxo. Isso é Aham. muito, Aham. acho que isso é muito importante. E essa conexão é muito importante, né? É. Ali na hora do atendimento. E você também, obviamente, tem inteligência emocional ali de pegar um pouco ali das técnicas de rapport, assim. Tem cliente que tá com pressa. Então, ali você não vai contar a história da marca, você não vai elaborar muito. Você tem que ali responder de acordo com o que você É, tá você tem que sentindo. perceber o feeling do momento, Exatamente. né. Então, Aham. isso também é você proporcionar a melhor experiência. O cliente está Uhum. com pressa, ele tem que pegar um voo, então vamos ser ágil para ele, Uhum. vamos ter Uhum. conhecimento do produto, do que ele está falando, escuta bem ativa, para a gente já oferecer para ele a melhor opção e não Sim, perder tempo e já sim. logo sair. Então, Muito bom. assim, eu acho que é isso. Eu acho que também é muito importante o propósito. Tá. Né, então Uhum. acho que as marcas, né, existem diversas marcas no mercado, mais antigas, mais novas, mais tradicionais e muitas opções. Então Uhum. é claro que cada cliente vai se identificar mais com aquele produto ou com aquela história daquele diretor criativo ou com quem fundou a Maison, ele se identifica Sim, mais com aquela sim, claro. pessoa, Uhum. né, acontece muito disso, Uhum. mas muitas vezes você precisa criar novas narrativas para que você se torne mais Uhum. atraente, Uhum. né, então o propósito é algo muito forte por trás, né. Sim. Então esses dias, né, eu estava até lendo sobre estava vendo a Dior, por exemplo. A Aham. Dior, quando eles fazem a coleção de cruise, é sempre um destino diferente. E a diretora criativa, ela faz um trabalho muito interessante junto dos artesãos locais daquele local. Tá. Então isso é muito interessante. Lógico. Você saber que você comprou, né, um produto altamente ali, né, que teve todo o desenvolvimento daquela diretora criativa e que tem certos bordados naquela peça, que foi executado por Hã. artesãs Uhum. locais e que Uhum. você estimulou a autonomia, o Uhum. empoderamento Uhum. feminino, né. Então isso é muito rico, você comprar uma peça e saber que você fez Sim, parte desse sim, processo de alguma sim. maneira, né. Aham. Então eu acho que as marcas também estão buscando ter maior sustentabilidade, então Sim. muitos estudos voltados para você desenvolver novos tipos de couro, né, enfim, para que Uhum. você não afete tanto. Sim, Então, eu acho que tudo isso é muito importante para sim. você criar um diferencial, para você ter um storytelling Aham. no shop floor, para você ter uma comunicação diferente nas mídias, etc. Então, Sim, acho que tudo isso sim. é muito E você importante. falou de uma coisa que é acho super bacana agora que as lojas é uma tendência já de algum tempo, mas está ficando cada vez mais forte, que são as experiências além da loja, né. Uhum. Então você falou da Dior, eu tive a experiência de ir num café da Dior, Ai, que legal. em Saint-Tropez. E foi uma experiência tão bacana, porque a minha assim, eu achava que eu ia num café da Dior legal, sabe, num environment ali, né, Dior e tudo mais. E no final do dia foi tão bacana, porque a pessoa que serviu, estava eu e meu marido, a pessoa que nos serviu, ele trouxe era meio que um brunch, uma coisa assim, e aí ele trouxe as coisas pra gente, e ele foi explicando, olha, esse macarrão aqui, ele é assim porque o Monsieur Dior, ele gostava disso, aquilo, aquele outro. Olha que máximo. Aí isso daqui, ele é assim porque tá ligado ao que ele gostava de tal forma. E aí ficou eu e meu marido de boca aberta olhando pro cara, porque
ele trouxe uma experiência muito Muito além do que que a gente. Porque eu máximo. estava ali simplesmente para estar num ambiente, porque tem uma loja lindíssima, meio Provence, assim, sabe? Uhum. Atrás, maravilhosa, com aquele jardim maravilhoso, assim, na frente. Eu estava ali simplesmente para tomar um café naquele lugar. E o cara conseguiu ir muito além. Que ótimo, que Sabe, legal. assim, para explicar que cada uma daquelas coisinhas que a gente estava experimentando tinha um significado, tinha um storytelling. Eu saí de lá, assim, literal, falei assim: "Nem preciso nem comer", sabe. É isso, é isso, É isso, é né, e as isso. lojas estão Encantar. fazendo muito É, isso, né. sim, Demais, assim, cafés, super. restaurantes, da Saindo, né, saindo disso, da da só da 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 venda, é, né, da venda, eu digo assim, do produto em si, exato. né, indo Indo para muito. experiências, né, Exatamente. Hotéis, hotéis, né, com certeza. todas as grandes marcas do mundo, Aham. né, com grandes É uma hotéis grande e tendência muito mesmo. legal isso, É, né. Ai, gente, é por isso que eu falo, é encantador. é, E por isso que eu falo, não tem nada dessa caraminhola aqui, por isso que a gente vem aqui desmistificar o mercado de luxo, porque com é tão certeza, encantador, é tão legal, definitivamente. né, não é nada disso que a gente vê aqui, que a gente imagina, É, que, sei lá, ligado à ostentação ou não, ligado a, sim, né, a gente tem muito isso é. por várias questões, né, mas, eu acho que o mercado de luxo é encantador por causa É disso. encantador e eu acho que tá muito no passado, né, assim, espero, essa questão também do atendimento no mercado de luxo Hum. mais snob. Sim, Isso é sim. tão ultrapassado, Aham, sabe, é aham. tão last season, sabe, tipo, super ultrapassado. Aham. Então assim, que as pessoas possam ir, né, às lojas e que elas tenham experiências incríveis e que elas Exato. criem conexões bacanas, né. Você falou uma coisa tão importante, assim, pra gente terminar. Um monte de gente fala pra mim, que assim, fala que eu trabalho, né, que eu trabalho com mercado de luxo, assim, você deve escutar isso direto, as pessoas falam assim, pessoas que não estão acostumadas, né, com esse mercado, falam assim: "Eu tenho medo de entrar em loja de luxo". Ai, péssimo, né, Eu falo: "Gente, mas tem medo por quê?". péssimo. É. Né? Lá dentro tem pessoas Sim, iguais a todo sim, mundo, e você vai entrar num lugar encantador, sim, lindíssimo, com né, certeza. sabe, um lugar bonito, um lugar, sabe, vai lá, vai entender, vai conversar, vai ter cultura, sabe, porque às vezes, assim, a gente tá falando de Dior, né, Dior é uma marca que tem, obras de arte dentro da loja, Uhum. né, então, assim, cada marca tem uma característica, tem uma coisa, é tão rico isso, né. E, gente, você passeia no Cidade Jardim, você vai de loja a loja, cada uma é de um jeito, cada um tem uma cultura ali dentro, né. É tão importante isso, então assim, gente, não tenha medo, ninguém morde, né. Com E é certeza. só, né, adquirir, assim, adquirir mais cultura, né, você Claro, conhecer novos mundos, novas coisas, acho que isso é super importante, com né. certeza. Bom, Nádia, eu queria, assim, foi uma honra, Ah, eu que te tá, ter agradeço, você aqui, imagina. sabe, essa sua trajetória, essa visão, né, uma brasileira, né, que tem essa trajetória incrível no mercado de luxo, isso é, assim, Muito uma honra obrigada. pra gente, de verdade. Com essas suas reflexões maravilhosas, né, muito valiosas para quem gosta desse mercado, né, e acho que você desmistificou um monte de Ai, coisa que aqui, que é ótimo, o fico nosso feliz. objetivo. Muito obrigada por Eu que te compartilhar suas agradeço. Eu experiências. que agradeço, que bom, Obrigada foi uma mesmo. troca muito interessante mesmo, foi Muito uma bom. honra estar aqui, muito obrigada. Obrigada, obrigada eu. E para você que curtiu esse episódio, siga a gente nas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de podcast, e tem mais luxologia logo logo para você. Obrigada. Este podcast foi produzido pela Tumpats.